Livro de Jeremias, capítulo de número 18, versículo 1. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus fala com o profeta Jeremias. Jeremias desce à casa do oleiro. Jeremias desce até a casa do oleiro. Quando ele chega lá, ele encontra um cenário interessante. E é justamente o que ele vê lá, que ele descreve aqui, que me chama muita atenção. O que é que o texto vai dizer? O texto vai dizer que Jeremias ele desce à casa do oleiro. Só que quando ele chega lá, ele vê que o oleiro estava fazendo as suas obras sobre as rodas. O que significa? Significa que o profeta desce à casa do oleiro, só que quando ele chega lá, o oleiro está trabalhando. O oleiro não deixa de trabalhar porque o profeta apareceu. O oleiro já estava trabalhando antes do profeta aparecer. Porque é como se Deus estivesse dizendo: ainda que você apareça ou não, eu já estou trabalhando. Ainda que você tenha nome ou não, eu, Senhor, já estou trabalhando. Porque a tipologia desse texto é que o oleiro é Deus e o vaso é você e eu. É claro que a mensagem aqui é direcionada à nação de Israel, mas serve para mim e para você. É como se Deus estivesse dizendo: eu, o Senhor, já estou trabalhando. Só que Deus aqui ele mostra a segunda lição. A primeira lição é que Deus sempre está trabalhando. E a segunda lição é: ele não faz apenas uma obra, ele faz as obras. Então ele está fazendo as obras em um vaso. Então quer dizer que a obra que Deus tem para a sua vida não é apenas uma, são várias. Eu vou repetir. A obra que Deus tem para a sua vida não é apenas uma, são várias. Então, o oleiro está trabalhando no vaso. O vaso está sobre as rodas. O oleiro está dando forma ao vaso. Só que o que me chama a atenção, é que o vaso, ele foi feito do barro. Deus poderia ter, por exemplo, ter levado ao profeta a um local que fosse produzido vaso de ouro, vaso de metal, de bronze. Só que Deus permite o profeta ir na casa do oleiro para ver ele trabalhando em um vaso que foi feito a partir do barro. Porque se fosse eu para escolher uma matéria-prima para formar um vaso ou construir qualquer elemento, eu faria o quê? Construiria com ouro, com prata, com bronze. Por quê? Porque tem mais valor e chama mais atenção. Só que Deus utiliza do barro, que é como se Deus estivesse dizendo: o valor não está na matéria-prima, o valor está em quem modela a matéria-prima. Não entendi, Wesley. O valor nunca esteve no barro, o valor sempre esteve no oleiro. Então tem gente que é vaso, tem gente que tem a forma, tem a aparência, tem a beleza, mas ele acha que o valor está nele. O valor não está em você, o valor está no oleiro, está naquele que te fez.
Então tem gente que diz assim: eu sou bom, eu não aprendo com ninguém, eu não me curvo diante de ninguém, eu sou melhor do que todos. Você está totalmente enganado. Por quê? Porque o valor não está em você, o valor está nele, que é o oleiro. Então, o oleiro está trabalhando no vaso, só que o texto diz que o vaso se quebrou. Não foi Deus, não foi o oleiro que quebrou o vaso, é o próprio vaso que se quebra na mão do oleiro. Porque se fosse eu, quebrou o vaso, o que a gente faz? A gente joga os restos que sobrou fora. A gente joga os fragmentos fora. Só que eu entendo aqui outra lição de Deus. Deus nunca vai jogar aquilo que Ele começou e que deu errado fora. Ao contrário disso, é projeto dEle. Como é projeto dEle, Ele investe. Então a palavra profética que eu tenho para a sua vida é: Deus não errou quando resolveu investir em você. Você é apenas um barro que o oleiro resolveu trabalhar. Você é apenas um barro que o oleiro resolveu modelar. Então não se ache melhor do que ninguém só porque você foi atingido e alcançado pelo oleiro. Tinha outras pessoas que eram melhor do que você. Só que Deus escolheu você, não por causa de você, mas por causa do projeto que Ele tem a realizar através da sua vida. Então tem talento? Agradeça ao oleiro. Tem dom? Agradeça ao oleiro. Tem aparência? Agradeça ao oleiro. Tem reconhecimento? Agradeça ao oleiro. Você não é nada sem o oleiro. Ainda que você se quebre na mão do oleiro, ainda que você tome decisões erradas, ainda que você haja de uma maneira que não deveria agir, Deus não te joga fora, porque você não é descartável. Eu gostaria que você repetisse isso com você mesmo. Diga assim: eu não sou descartável. Diga assim: eu sou um projeto que o oleiro resolveu investir. Tem muita gente que está quebrada emocionalmente e está se sentindo descartável. Tem muita gente que está quebrado financeiramente e está achando que não presta. Tem muita gente que está quebrado espiritualmente, está achando inútil no reino de Deus. Deus está dizendo: você pode estar quebrado, mas ainda está na minha mão. Você pode estar quebrado, mas continua na mão do oleiro. Então é Deus dizendo: você é o barro, eu sou o oleiro. Então, se você se tornar o vaso, não é por causa de você, é por causa de mim, que eu resolvi investir em você. Aí o texto diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. O vaso se quebra na mão do oleiro. Só que em vez do oleiro jogar o vaso fora, ele pega o vaso e trabalha e faz dele um vaso novo. É Deus dizendo para você: ainda que você se quebre, eu vou fazer de você um vaso novo. É como se Deus estivesse dizendo: o teu passado não tem o poder de te condenar. Os teus erros não têm o poder de te destruir. Por quê? Porque é Deus que trabalha e faz você viver uma nova história e ser um novo vaso.